Qual é a melhor central de alarme de incêndio para você implantar aí no seu projeto de PPCI ou até na sua instalação de equipamentos? Vamos entender essas diferenças hoje. Então roda a vinheta. Salve, salve galera, eu sou o engenheiro Alisson Romagnoli e hoje a gente vai entender aí a diferença entre as centrais de alarme de incêndio e como você deve pensar para poder fazer a determinação ou especificação desse equipamento no seu projeto ou até mesmo na instalação desse equipamento no seu cliente. É muito comum no mercado de prevenção e combate a incêndio a gente se deparar aí com projetos aprovados no Corpo de Bombeiros onde a gente não tem a especificação de qual o tipo de equipamento será instalado. Apenas está lá escrito ou desenhado que vai ser instalado um alarme de incêndio e aonde vão estar as botoeiras, as sirenes ou detectores de fumaça. Mas a gente não sabe modelos, a gente não sabe portes, a gente não sabe nada. E aí você, como técnico que está assistindo esse vídeo, ou instalador, precisa fazer a determinação de qual é o melhor equipamento, sempre lembrando e enfatizando que a gente trabalha com a engenharia, então a gente precisa entender o melhor custo-benefício para poder aplicar dentro dessa nossa instalação. Então tem que ser o melhor produto com a melhor verba possível, tá? Para a gente primeiramente atender a norma do Corpo de Bombeiros e depois conseguir atender ali o direcionamento do nosso cliente em ter um bom investimento com um bom equipamento que vai atender os padrões e o bolso dele também. Primeiro eu quero que você entenda que essa determinação da central de alarme de incêndio ela vai ser muito relacionada com o tamanho do seu sistema. O que quer dizer o tamanho do sistema? A quantidade de periféricos que a gente vai ter instalado nesse sistema, nesse projeto de incêndio. Então, a quantidade de periféricos é a primeira premissa que a gente leva em consideração para a gente entender qual vai ser a central que a gente vai tentar dimensionar. Aqui, com a nossa parceira Ilumac, que nos forneceu aí alguns equipamentos para a gente poder ilustrar aqui para vocês na prática essas centrais, eu quero explicar para vocês as diferenças aí para você compreender como fazer essa interpretação. Essa aqui é uma central convencional, tá? Essa aqui do meio é uma central endereçável e essa terceira também é uma central endereçável. Por que eu tenho três equipamentos onde dois deles, entre aspas, são similares e um é um pouco mais simples? Essa central convencional, pessoal, a gente vai fazer a implantação dela dentro de um sistema quando a gente tiver pequenas instalações. Perceba que a gente tem alguns LEDzinhos indicativos aqui. Cada LED indicativo desse corresponde a um laço do nosso sistema. O que é esse laço? O laço é basicamente a fiação que sai dela e interliga dentro de cada periférico que eu tenho no meu imóvel. Perceba que aqui eu tenho 6 LEDs, então, ou seja, eu só posso instalar 6 periféricos. Quando eu instalar esses periféricos, quando eu puxar o cabeamento do LED 1, eu vou ligar na minha botoeira, quando ela for disparada, vai acender o LED 1, e assim sequencialmente, tá? Então essa central ela acaba se tornando uma central muito limitada na quantidade de periféricos. Existem centrais convencionais com mais pontos? Existem, pessoal, tá? Existem com 12, com 18, 24. Porém, o que acontece? Não apenas o número de periféricos, mas também a infraestrutura que eu vou utilizar, ela acaba se tornando muito maior, porque cada periférico desse tem que sair com o cabeamento da minha central. Então, se eu tenho 6 periféricos, eu tenho que sair com o cabeamento para cada um deles da central. Então, a quantidade de cabo que eu utilizo numa central dessa é muito maior e muito mais significativo. Então, ou seja, quanto mais cabo, mais caro acaba ficando a implantação do meu sistema e mais trabalho manual vai dar para o instalador poder passar essa quantidade de cabos. Então, por isso que a gente indica esse tipo de central apenas para pequenas instalações, onde você vai ter 4, 5 pontos ali, onde não vai fazer muita diferença a verba aplicada para a quantidade de cabos ou para o trabalho que você vai ter para poder passar tudo isso. Já falando de um sistema endereçável, a gente tem uma facilidade nesse sistema pelo seguinte pressuposto: ela vai funcionar como se fosse um computador. Então eu não vou precisar passar vários cabos para poder interligar os meus periféricos. Eu vou sair com um único cabeamento dela, interligando todos os periféricos e depois no meu computadorzinho interno dela eu vou configurar
cada um desses periféricos para ele ser identificado na minha central. Em questões de infraestrutura, o sistema endereçável ele já tem uma grande praticidade. Então, ou seja, se eu fosse ter um sistema com 24 pontos instalados, em vez de eu ter 24 cabos saindo da minha central, eu vou ter apenas um cabo saindo, interligando todos esses periféricos, e depois eu vou fazer o endereçamento desse sistema. Então a central endereçável ela já vai ser recomendada ali para uma instalação de um médio a grande porte. Como que você faz essa determinação de a partir de quantos pontos valem a pena? Depende do seu projeto, depende do imóvel. Existem aplicações onde você vai ter poucos periféricos e muita infraestrutura, então pode ser que inviabilize a utilização dessa, como pode ser que você tenha também muitos periféricos nessa instalação e vai inviabilizar essa pequenininha aqui por questões de quantidade. Já endereçável, a gente tem modelos que atendem 100, 200 pontos de periféricos, sejam eles detectores, botoeiras, sirenes e assim por diante. Quando você for dimensionar o seu projeto e especificar algum tipo de sistema para ele, faça esse comparativo de entender a quantidade de periféricos, a quantidade de infraestrutura, para saber qual é o equipamento mais adequado para você utilizar. E a diferença dessa centralzinha preta aqui vai valer o seu like aqui nesse vídeo. Clica aqui no botãozinho vermelho para você se inscrever no canal, pois toda semana a gente tem conteúdo novo na área de prevenção e combate a incêndio. E se você não conhece, veja os benefícios que você tem em se tornar membro aqui do canal Cabo Lavô, tendo exclusividade nas suas dúvidas, nas respostas que você vai ter, e também fazer parte aí do grupo de WhatsApp comigo e com o Danilo para poder estar assessorando de pertinho as suas necessidades aí, seja na área de incêndio, seja aí na área da construção civil. Essa central preta aqui, ela também é uma central endereçável, assim como essa pequenininha. A diferença dela, pessoal, está justamente no porte do projeto que a gente vai implantar. Já é uma central onde a gente recomenda para uma quantidade grande de periféricos e que também vai ter equipamentos complementares, assim como fontes auxiliares de energia, amplificadoras de sinal e uma quantidade elevada de periféricos, porque essa centralzinha a gente tem um acesso remoto pelo computador para conseguir fazer todo o endereçamento e programação dela, facilitando ali a gestão na utilização desse equipamento e na funcionalidade dele junto com os clientes. Esse vídeo veio para trazer um norte para vocês entenderem como fazer esse direcionamento, essa determinação, mas o recomendado é que você estude, leia um pouco do manual, tá, de cada equipamento do fornecedor para você entender um pouco mais a fundo sobre esse sistema. Se vocês não conhecem a Ilumac, aqui embaixo tem o link para o site deles, onde vocês conseguem ver todos os manuais e os datasheets de cada equipamento que a Ilumac fornece e também os contatos comerciais deles aí, caso vocês precisem aí fazerem orçamentos desses tipos de equipamento. Se ficou alguma dúvida, manda aqui embaixo nos comentários. Lembrando que quem faz parte do clube de canais tem prioridade na sua resposta. E se você curtiu esse vídeo, não deixa de deixar aquele like, compartilhar aí nos seus grupos de WhatsApp desse mercado de prevenção e combate a incêndio. E aqui do seu lado direito, tá passando mais 2 conteúdos aí que eu tenho certeza que vão agregar muito no seu conhecimento. E aí, acabou?